O Deus das revelações, que me inspira a profetizar, mandou eu lhe entregar que o seu nome anda na boca de uma pessoa e ao mesmo tempo no coração de uma outra pessoa. O Senhor me revela o seu nome na boca de uma mulher que tem inveja, que luta pelo mesmo que você. Mas ao mesmo tempo, ele mostra o seu nome no coração de um homem apaixonado, que vai fazer de tudo para não te perder. Existe um conflito espiritual impedindo a felicidade de reinar aí. E com isso, feridas são geradas e cada vez mais elas são ampliadas por causa de alguém que entrou na tua vida para poder tentar roubar quem é seu. Eu vejo uma mulher que foi roubada e saqueada na vida amorosa, e com isso feridas latentes são visíveis e notórias quando você passa e quando alguém te olha. Você não consegue mais esconder a dor. Você não consegue mais maquiar o sofrimento. E com isso sua vida tem sido amarga. Com isso sua vida tem sido frustrada. E esses sentimentos que tanto te corroem por dentro, que tanto te consomem, na sua mente tu pensa que só vai aumentar, só vai piorar. Porque você se cansou e não conseguiu ver uma luz, um escape, nesse momento de trevas que você enfrenta, mas não é o que Deus separou para você. Ele me traz aqui para te dizer: da mesma forma que seu nome está na boca da invejosa, na boca da penina, na boca da rival, escuta, seu nome está no coração de alguém que te ama. E eu vejo esse homem confuso, porque ele sabe que você é a pessoa certa e sabe que a rival é apenas um prazer do momento. E ele vive num conflito espiritual depois que você colocou o nome dele dentro desse azeite. Ele vive num conflito emocional depois que você representou ele nessa campanha. E te digo mais, essa pessoa feriu muito você, mas você luta ainda para tê-lo de volta. Você dá o seu melhor para poder refazer a casa, o lar e ter novamente uma vida feliz como você merece. E o pior, alguém que jurou te amar, te proteger e te honrar, hoje é a pessoa que te deixa mais vulnerável. Hoje é a pessoa que mais sequestra os teus sonhos e rouba tudo que você lutou para conquistar e ser. Esse rebuliço que tu enfrenta, mulher, esse rebuliço que tu enfrenta, meu filho, não é obra do acaso, é permissão divina para construir em você a maior guerreira dessa casa. Decanto Calaçai. Você, sim, é a melhor e maior guerreira desse lar. E tu sabe que essa unção veio nessa campanha para te curar. E a cura não será apenas física. A cura vai ser psicológica também. A cura vai ser na alma. A cura vai ser, aleluia, no teu espírito, porque a tua fé vai crescer. A cura também vai alcançar a sua vida financeira e tu vai prosperar mais do que ele. Vai se reverter esse jogo. Ele passará a depender de você. E tem gente que hoje, por te ajudar, pensa que pode fazer tudo contigo, te humilhando, te traindo e te pisando. Mas Jeová é justiça. Jeová é justiça e corrige, às vezes de forma severa, aquele que brinca com os sentimentos
da ungida do Senhor, do escolhido do Deus vivo. Marcos, Deus abençoe. E o Senhor que me usa nessa live, o Deus eterno, o Deus das revelações, o Deus santo e poderoso, manda te dizer que as 4 curas que você precisa, vai te alcançar no decorrer dessa semana, em 7 dias. Você vai ver, ovelha, escuta, e não se assuste com isso. Você vai ver alguém se rastejando aos seus pés, Letícia. Você vai ver alguém se humilhando para ter você de volta, sabe por quê? Porque vai achar que vai te perder. Algo vai acontecer na jornada dele, fazendo ele refletir, fazendo ele pensar e repensar em todas as vezes que te fez chorar. Ele vai pagar por cada noite que fez você perder, por cada dia que fez você sofrer. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Que você não deseja isso dele. Mas como Deus é justiça, e se não voltar pelo amor, volta pela correção. E não é castigo, porque se for castigo, ele não aguenta. E esse homem só se tornará homem de verdade quando você estiver ao lado dele. Mas de qualquer jeito o Senhor não quer. O Senhor quer ele te honrando, porque ele deu você como presente para essa pessoa que preferiu uma aventura do momento. Ele pensa que tu não sabe, tu desconfia e tu já até viu, porque tu tem comunhão com Deus. Você é tão ligada nos céus que você entende nas entrelinhas quando ele está diferente, quando ele fala diferente, quando ele começa a agir de forma, para ele é natural, mas tu vê que tem algo estranho. Olha aí, Regina. E o Senhor te fala assim: fica calma, porque eu já bati o martelo na mesa da justiça. E a força do meu martelo, a força da minha justiça, vai fazer você ter alguém ao seu lado, transformado, também curado, decidido e capacitado a honrar você. Eu profetizo, pega que é forte, alguém vai chegar para honrar, para abençoar, e vai ser generoso contigo. Olha, e Deus me levou um pouquinho mais da intimidade de alguém. Olha que coisa forte. Olha o que Deus revelou para mim. O Deus das revelações me disse que esse homem, ele era tão egoísta, que às vezes, pensando só nele, sequer se importava contigo naquele momento de intimidade. Ele é tão egocêntrico, parece que tem um rei dentro da barriga, que ele só pensa nele. E esse tipo de coisa você não pode conversar com ninguém, mas como Deus me usa aqui, ele está me usando para te dizer, fique em paz, porque hoje eu mudo isso. O problema é que tudo isso que você viveu, passou e ainda enfrenta, geraram traumas. Deus está falando a profundidade, minha filha, fica até o final. Geraram traumas tão grandes que transformou você numa pessoa amarga. E você não é essa pessoa. Você é brincalhona, amiga, é sincero. Você é humano. Você é uma pessoa descontraída, mas as feridas te fizeram ser introvertida. E tu pensa assim, até quando? Esse é meu fim? Essa é minha sentença? É desse jeito que tem acontecido. E o Senhor está revelando alguns momentos peculiares teu, para tu saber que existe um Deus que viu, vê e que nunca abandonou você. Preste atenção, da boca dela seu nome vai sair.
para ficar no coração de alguém que vai ter olhos só para você. Estou profetizando. E essa pessoa vai amar você tanto que vai te bajular. Ele vai ser um grude. Mas do bem. Alguém que vai ser carinhoso. Alguém que vai ser amoroso. Alguém que não será perfeito, mas será o suficiente. Seu número, entendeu? Para te fazer se sentir a pessoa mais realizada desse mundo. E Deus me diz assim: fecha as brechas, cessa aquela conversa no Zap, porque você não pode pagar o mal com o mal. Você não pode pagar uma traição, uma infidelidade da mesma forma. Bloqueia aquela pessoa que te mandou mensagem no privado, para que você não caia no engodo de Satanás e acabe sendo amaldiçoada. Deus não quer que você faça o mesmo que ele fez contigo. Porque da mesma forma que você constantemente busca por alguém aqui, ele passará a buscar por você também. Ei! Ei! Cadê você? Ovelha, deixa o like nesse vídeo. Deus está falando no profundo. E o escondido está sendo revelado. Clica aqui, ó, manda para 15 grupos. Faça isso. Vou estar orando pela sua vida sim. Compartilha essa live. Bota nos stories do seu Zap, do seu Face. E deixa o coração aberto. E coração aberto na presença do Pai é a certeza de todas as feridas serem curadas. Mas não adianta, minha filha, você fazer essa campanha durante 7 dias e continuar tendo relação com pessoas que só te ferem, que só querem te usar por um tempo. Chega disso. Você não pode aceitar esmolas. Você não pode aceitar resto. Você tem que entender que o melhor está separado para você. Mas por que o melhor às vezes não chega, está travado? Porque você se contenta com o que há de pior. Pior tratamento, pior relação, pior relacionamento. Ei, serva de Deus, servo do Deus vivo. O melhor de Deus já vai correr, já está correndo na sua direção, já está correndo. As investidas são grandes. Sabe por quê? Porque tu é referência. Em uma terra onde pessoas não reconhecem a tua unção. Mas a unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. A unção que você respeita é a unção que você atrai. E eu via num momento, olha que profundo isso, é muito forte. Eu via num momento você querendo se justificar. Ele querendo se justificar em algo que é injustificável. E eu vou te dar um conselho, apenas ouça. Não fale. Deixe falar. Deixe falar. Mas não fale. Deixe falar, Cícera. Porque quem te justifica é Deus. E você sabe que a justificativa dele não é convincente. Porque está longe da verdade. Deus revela para mim aqui um homem mentiroso que precisa aprender a falar a verdade. É só conhecendo Jesus que ele passará. Mas de tanto buscar por ele, ele conhecerás de fato e verdadeiramente a verdade que liberta. Oh. E essa pessoa vai ser alguém, escuta isso, que vai sofrer de amor por você. E tem gente que só vai dar valor
para a escolhida do Senhor, quando vê ela indo embora, porque não aguentou mais a humilhação. Tem sido difícil os seus dias. E às vezes piora. E vem uma dor atrás da outra, um problema atrás do outro. E na sua cabeça, limitada como a minha, parece que esse labirinto vai te levar para um precipício, mas não vai, porque o Santo Espírito te guia e te tira desse labirinto, levando você para o lugar de honra. Mas tu não pode chegar no lugar de honra sem antes passar por um processo. E campanha é processo. E nessa campanha, as curas que você precisa. Sim, as curas dos traumas, dos medos, das crises, todas as curas vão te alcançar, porque Deus não é miserável. E Ele não quer só resolver um problema. Ele quer deixar você zerada, resolvendo tudo, deixando você 100%. E te digo assim, você está preparada para a próxima. Porque não vai ser isso que vai abater você. Não será isso que vai derrubar você. Pelo contrário, isso só vai te fazer ser mais forte. Um fariseu chegou na presença de Jesus e questionando ele, querendo se justificar. Olha que coisa forte aqui. Seja curada, irmã André, em nome de Jesus. Ele diz assim: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dizer para ele: certo homem descia. Ana Paula, Deus abençoe, minha filha. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, dos ladrões. Olha aí, Ana Paula. Sabe o que Deus falou para mim aqui agora? Que por um período de tempo você esteve na mão da pessoa errada. E isso causou feridas profundas no seu peito, fazendo você ser alguém que você não foi chamada para ser. E isso mudou você por dentro e por fora, fazendo você até se distanciar da promessa. Mas o Deus da campanha, dessa campanha, cura o teu coração, mulher. E te refaz um vaso novo. Porque ao seu lado a promessa é alguém que te respeita e te ama. E ele fala assim também: prepara para prosperar, mas curada. Porque alguém enfermo prosperando não aproveita da bênção. Alguém está pegando o mistério? Não é possível. Não é possível. Um homem, esse homem na Bíblia não tem nome. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, cidade de classe média alta. Jerusalém, a cidade santa. E nessa ocasião ele cai em uma armadilha de ladrões. E sabe por que o Deus vivo me falou isso? Porque alguém aqui caiu numa armadilha e não vê saída. Você está na live. Você caiu numa armadilha e acabou sendo refém de alguém. Refém de uma pessoa. Vou continuar a revelação. E essa armadilha fez com que você perdesse coisas. Perdesse coisas e também pessoas. Essa armadilha fez você perder o que mais há de precioso aí dentro. A fé em algum momento se esvairiu, sumiu, e você pensou, é o meu fim. Deus fala, é o começo. Porque quem dá um ponto final em tudo sou eu, diz o Senhor.
mas não é tempo de acabar, e sim de recomeçar. Decanto, cala-sai. Esse homem sai alegre de Jerusalém e vai para Jericó, mas o que ele não imaginava era que no caminho dele alguém iria saqueá-lo, roubá-lo, alguém iria atacá-lo, alguém iria roubar tudo que ele estava levando, que ele tinha. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que a Bíblia registra o que tudo isso causa nele: ferimentos. E nós estamos na campanha de quê? Ferimentos. E ferimentos, ovelha, só se resolve com a cura. E é por isso da importância dessa campanha. Depois de... Ei, olha que coisa forte. O socorro de Deus chegou, Ana Cláudia, na sua vida. Oh, Jesus! Tu vai contar testemunho, tá? Oh, decalá, isso. Tem coisas que Deus mostra, mas não deixa entregar. Eu vou orar. Às vezes você pensa que é Ele, né? Mas não é. E só chega quem é para ser se você souber abrir mão de quem já deveria estar indo embora. Pegou? E esse homem que aparece no caminho rouba tudo que ele tem. Rouba até a esperança. Rouba a fé. Rouba as conquistas. E as agressões são tão intensas, é tão violento os ataques desse homem maldoso, desses salteadores, desses ladrões, que a Bíblia diz que lhe foi causado muitos ferimentos, ao ponto de deixá-lo semi-morto. Agora vai descer o calaçuri, calaçai. Vai descer o manto agora mais profundo, é mais intenso. Alguém aqui se sente como semi-morto, semi-morta. E tu tá na live. Olha aí, Letícia. Alguém aqui é como se tivesse morrido, mas não morreu. Então você se sente um semi-morto, como está no texto. Olha que coisa forte, minha filha. Olha que coisa forte. Só que vai... Olha aí, Ana Paula. Só que em vez de melhorar a situação dele, piora. Porque o texto sagrado diz que ele está largado, julgado na sarjeta no chão, tendo ele perdido tudo. De repente parece que brilha uma luz no fim do túnel. E diz casualmente descia, oh Jesus, um sacerdote por aquele mesmo caminho. Então um homem ferido, quando vê o sacerdote, pensa: Deus enviou esse anjo de luz, esse pastor amigo, esse sacerdote para me ajudar. Só que a ferida aumenta, ovelha, quando o sacerdote ignora ele. Olha aí, Gláucia. Oh, meu Deus, que mistério forte. Quando o sacerdote passa, ele ignora o homem caído, ferido, roubado, que precisava de cura, que precisava de cuidados espirituais e materiais. A ferida dele aumenta. Porque o sacerdote que deveria parar para ajudar é o sacerdote que passa sem sequer estender a mão para aquele homem. E eu digo assim para você: esse líder espiritual que falhou contigo nunca foi Deus. Então não se apegue ao erro dele.
Porque quem vai te curar é o Deus vivo, é o Deus das revelações profundas e das profecias impactantes. Olha isso, Solene. Porque depois dessa campanha, você vai se sentir a pessoa mais para cima e mais bem resolvida dessa casa. Tem gente que vai se inspirar em você. Tem gente que vai se inspirar em você. E alguém aqui, sendo ainda muito jovem, pensa, não vou ter ninguém ao meu lado. E alguém aqui, já sendo com uma certa idade, pensa, vou terminar sozinha. Você não vai. O que você precisa é ser curada para ter alguém do seu lado. Porque se tu não for curada, decanto, calas. Tu vai entrar numa próxima relação ferida e vai acabar mandando embora quem Deus trouxe para te curar. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar. Porque o Senhor viu a sua dor, conhece o seu medo e sabe dos bloqueios que impedem você de abrir o coração para a pessoa certa. Esse homem agora é um homem cheio de ferimentos. Está no plural. Plural. Escreva aqui, plural. E se está no plural, é porque esses ferimentos causaram traumas, medos, crises de ansiedade, crises de pânico e bloqueios. E cada um desses problemas impedia ele de alcançar uma etapa, uma fase de vitória. Então precisava de alguém. Oh, meu Deus, é muito forte. Pega aí. Que não fosse religioso aparecer para resolver o problema dele. O sacerdote é a figura religiosa, porque só alguém que é religioso com um título desse, com um título sacerdotal, que não para ajudar alguém que precisa. E Deus está contando essa parábola, sabe para quem? Para um fariseu, para um escriba, para um mestre da lei, que não era um ignorante, era um cabedal de conhecimento, era um suprassumo da teologia. Porém, todavia, por ser ele religioso, não era amoroso. E a parábola é, amarás ao Senhor teu Deus, e na parábola fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Ele diz que ama a Deus. Mas isso está mostrando que ele não ama nem a ele mesmo. Ei! Pega aí que é muito forte. E Jesus está ensinando a ele através de uma parábola, onde um sacerdote vê o problema do outro e não faz nada. E esse homem que é um sacerdote, no meu entendimento, nessa mente esponjosa que estuda, pensa, me inclina a entender que é ele que passa e não estende a mão para o próximo que precisa. E tá cheio de gente assim, tá? É uma lástima te dizer isso, mas tem muito pastor que cresce, porque um vídeo viraliza, não é um trabalho contínuo, um vídeo viraliza, aí perde a essência da humildade. Conhece alguém assim? Aí começa a ser religioso. Ovelha, eu vivi e cresci num tempo, quando eu me converti, que rapar o sovaco era pecado. Que aparar o cabelo mandaria alguém para o inferno. Mentira. Isso é Satanás usando a boca de alguém. Religioso, entendeu? A pessoa pode ser inteligente. Mas se não tiver humildade no coração, reconhecendo o erro, nunca será curado. Alguém pode testificar e glorificar? Dê 7 glória a Deus aqui nos comentários. Dê 7 glória a Deus aqui nos comentários. Oh! Irmã Maria, Deus abençoe minha filha.
Pimenta doce. É quente e ao mesmo tempo alegre, né, irmã? Cala isso. Deus está abençoando o teu negócio, tá, filha? Um negócio teu, Deus está abençoando. E você é como se fosse a Maria, mãe de Jesus. Que isso, pastor? Ninguém nunca me falou isso. Eu vou te falar algo aqui. Você é a que vê o problema antes dos outros, mas nem todos acreditam em você. E Deus está entregando, eu vou dar, hein? Eu vou entregar tudo. Não vou dormir com nada, vou entregar tudo. Você, irmã, é a que vê o problema antes. Deus, ele antecipa você. É um dom que ele te deu. E por alguém que você gostaria tanto que acreditasse, não acreditar, você fica triste. E não fique triste. Porque dom, Deus dá para quem quer. E tem um preço a se pagar, mulher. Deus está falando, e eu estou pregando a parábola do bom samaritano. Deus está falando para um religioso que era, nessa versão da Bíblia, ele é chamado de intérprete da lei. Está no versículo 25 de Lucas capítulo 10. Ele é o intérprete da lei. Ele se levanta com o intuito de quê? De colocar Jesus à prova. Mas como alguém, comedor de arroz, feijão e angu, vai colocar o Senhor Jesus à prova? Então ele tenta afrontá-lo. E Jesus sabe muito bem lidar com afrontadores. Então coloca ele e ela na mão do Senhor Jesus, que ele sabe lidar com essa afronta. Ei, Jesus do céu está muito forte. E a Bíblia diz que ele chama Jesus de mestre, mas não reconhecia como mestre. Vou lhe provar. Por quê? Quem respeita o mestre, o seu líder, o seu pastor, não afronta ele. Filha, não adianta. Se não respeita a unção sacerdotal, está traindo problema para a tua vida. Escuta o que eu estou te falando. E às vezes até maldição. E não precisa pastor amaldiçoar, não precisa de nada disso não. E esse aqui nem amaldiçoar, amaldiçoou. Mas o Deus vivo cuida. E eu já vi tantas experiências. Esse homem chama Jesus de mestre, perguntando o que hei de fazer para herdar a vida eterna. E ele não queria saber de vida eterna. Ele queria saber dos bel prazer dele. E Jesus, conhecedor do coração desse moço, vendo que ele chama-o de mestre, mas não o respeita, Jesus pergunta a ele: o que é lei que você tanto conhece, interpreta ela? Diz a esse respeito, como você interpreta essa pergunta, essa indagação? Como você traz a leitura disso que você expressa? Olha como Jesus é inteligente. Agora Jesus coloca ele na prova, porque ele vai se perder nas próprias palavras. Ele vai se perder porque ele não sustenta o que ele fala. Filho, eu não sei se você já tinha ouvido uma palavra tão forte como essa, mas eu nunca ouvi. Por mais que eu estude, medite, ore, busque, é a primeira vez que Deus está me revelando algo tão profundo como isso, como essa mensagem. Vou lhe pedir, deixa o like nesse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. E vai receber nessa unção. Vai receber nessa unção. Como interpreta? Sabe por que Jesus fala isso para ele? Porque sendo ele o intérprete da lei, ele interpretava a palavra como ele queria. Lembra da irmã que eu falei que raspava o subaco, o pastor... sovaco, né? Algum? Raspava as axilas, né? Oh, meu Deus do céu! E o pastor dizia que ia para o inferno. É esse tipo de intérprete da lei, que interpreta para aquilo que ele acha que é certo, para os dogmas e costumes. E dogmas e costumes não salvam ninguém. Quem salva é Jesus, o que veio para trazer a verdadeira interpretação da lei, da Torá.
Porque após a vinda de Jesus surge o Novo Testamento, o Evangelho da Paz. Mas aqui Jesus vai ensinar eles a interpretarem a Torá, porque eles não sabiam. Meu Deus, isso é coisa forte. Só que esse homem, como acha que é o dono da razão, ele não quer aprender a interpretar, porque ele acha que só ele está certo. Mas Jesus vai pegar ele pelo cabresto e vai dar uma lição naqueles que estão ao redor, porque no mesmo tempo que tem gente que não quer nada com Deus, tem muitos que querem. E quando você compartilha a live, ovelha, você leva essa mensagem para muitos que querem. E não é porque algum torce o bico quando você manda no grupo que você vai deixar de enviar. Deixa torcer o bico. Bota nos seus stories. Se todo dia você fizer isso aqui com as lives, você compartilhar nos grupos, você vai abençoar muitas vidas e vai trazer bênçãos incríveis para a sua vida. E acredite, às vezes você vai alcançar alguém que você está buscando, orando e apresentando em oração. E o fariseu vai responder assim, o intérprete da lei, que interpreta como ele bem quer. Bem, já que o Senhor mandou interpretar, eu vou interpretar. E era tudo o que ele queria, palanque. É mistério forte. Era tudo o que ele queria, palanque. E Jesus deu linha na pipa. Porque sabia Jesus que essa linha iria revelar o verdadeiro caráter dele para as pessoas que estavam sendo ludibriadas por ele se afastarem. Filha, se tem alguém na sua vida que só fala o que você quer ouvir, sai fora. Se tem alguém na sua vida, filha, que só fala o que você quer ouvir, sai fora. Porque Deus não fala o que a gente quer ouvir. Ele fala o que a gente precisa ouvir. Tá pegando? Você tá entendendo? Vai glorificando e vai adorando. Dá uns 7 glória a Deus aqui. Ovelha, escreva assim. Campanha das 4 chaves. Das 4 curas. Corrigindo. Campanha das 4 curas. 7 vezes. Escreva. E deixa Deus fazer aí dentro aquilo que você está querendo. Aquilo que você está precisando. Aquilo que você está clamando. Deus deu palanque. E alguém vai falar. Não deixa ele falar. Aí Jesus, como sabe muito bem o que está fazendo, deixa ele falar para quê? Para ele se perder nas próprias palavras. E é o que acontece. E ele diz, interpreto da seguinte forma: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus respondeu, está correto. Faze isto e viverás. Ou, você não entendeu? Jesus está dizendo, você sabe muito bem o que fala, mas você não vive o que fala. Você explicou muito bem, mas você está longe daquilo que você explica. Você falou muito bem da palavra, mas você não está vivendo isso. Você conhece o Evangelho de Cristo, você conhece o Antigo Testamento, a Torá Sagrada, mas não vive ela. E Jesus está dizendo para ele, respondeste corretamente, porém, faz isso e viverás, porque ele estava no caminho de morte. Uou! E agora ele vai querer se justificar, porque o palanque que Jesus deu para ele envergonhou a pessoa dele. Se ele deu linha na pipa, ovelha, não se preocupa. A pessoa vai se enroscar toda. E mensagem forte, mas de canto, calaçou. E agora ele querendo se justificar. No versículo, está no texto 29 de Lucas capítulo 10... Perguntou Jesus, quem é o meu próximo? Jesus mandou ele viver. Jesus disse para ele viver o que pregava. E ele, para querer sair pela esquerda ou pela direita, pela tangente, vai dizer, quem é o meu próximo? Aí Jesus aproveitou o gancho. Porque ele era como se fosse o sacerdote no meio do caminho, onde aquele homem
roubado pelos salteadores, estava. Jesus deu uma lição nele de forma inteligente. E se você não conhecia essa palavra dessa forma revelada, conheça. Assista essa live pelo menos 2 vezes, porque é muito forte e profundo o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo para alguém assim: deixa de ser religioso, porque religião não salva ninguém. Você quer ver uma coisa? Aqui nas nossas campanhas, lives, no nosso ministério, Luz para as Nações, temos católicos, evangélicos, espíritas e até ateus, acredite. E todos são bem-vindos. Aqui não vivemos para julgar e condenar, vivemos para abençoar e ajudar. O fariseu, o intérprete da lei, está tendo uma chance de se converter, mas ele vai querer se justificar. Oh! Chega de justificativas. Chega de justificativas que não vão levar a lugar nenhum. É tempo de se voltar. É tempo de se entregar. É tempo de se lançar na presença. E essa sua decisão agora vai mudar toda a história para frente, revertendo erros que causaram dores, feridas, traumas e bloqueios no passado. Por isso eu te pergunto assim e vou orar por você. Fica até o final, eu já estou acabando. Você que está afastada, afastado, e quer voltar para Jesus, coloque aqui na live: pastor, eu quero voltar. Eu me afastei e quero voltar. Pastor, eu nunca me entreguei a Jesus e quero me entregar. Eu vou orar primeiro por você. E depois, eu vou consagrar sua água. E você vai pingar no seu dedo uma gota de azeite. E vai colocar dentro da água. E depois você vai beber após a oração. Maria, Deus abençoe, minha filha. Compartilhe o vídeo, porque vai ter gente voltando agora nessa oração e você vai receber galardões. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pelas divinas revelações, pelas profecias impactantes, pelas visões, por essa palavra ungida, poderosa, que tem alcançado nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Receba a minha gratidão. E que nesse momento, ó Deus, o Senhor venha alcançar esse coração que está se entregando. Que o Senhor venha alcançar essa vida, essa ovelha que está voltando. E eu te peço, escreva o nome de cada uma, de cada um, no livro sagrado da vida. Repita comigo assim: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, porque a salvação entrou nessa casa. A salvação alcançou essa vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Você vai fazer assim, ovelha. Aqui tem um azeite. Você pode pegar um pouquinho do azeite da sua casa. Você botar um pouquinho no dedo. Botou um pouquinho no dedo? Assim. Coloca o dedo dentro da água e tira. Pronto. Deixa a água do seu lado. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, coloca dentro dessa água uma unção poderosa para que haja cura nas 4 áreas da nossa vida. Pai,
Purifica essa água. Consagre essa água. E que essa água venha a ser o remédio espiritual pela nossa fé. Que venha nos trazer a cura de tudo que é enfermidade, feridas, e que seja também a cura de bloqueios e traumas. Consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Diga amém, graças a Deus, e beba com fé. Deus está falando para mim, ovelha. Que é tempo de nascer de novo. Escreva aqui, Eclesiastes 3, 2. Eclesiastes 3, 2. Escreva. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de arrancar o que se plantou. A semente, quando ela é plantada, ela morre a princípio, porque está debaixo da terra. Só que debaixo da terra é que ela vai viver de verdade. Nós somos uma semente. Deus te deu semente. Agora, quando a sua semente é plantada na terra certa, terra fértil. E o que é terra fértil? É terra onde a palavra é pregada. Quando a tua semente é plantada na terra fértil, o que está nessa terra te alcança. O que é declarado na campanha te alcança e te abençoa. E eu tenho certeza que essa semente é algo possível para você, mas não é obrigatório. O detentor de uma semente só verá ela produzir frutos se um dia lançá-la numa terra fértil, se um dia semear e plantar. Por isso eu lhe convido para semear e plantar nessa campanha, chamada Campanha das 4 Curas. Essas 4 curas vão além do que você pensa e imagina. Por quê? A cura na saúde, você já sabe. Mas o que essa campanha também, pela fé, tem o poder de fazer é curar você na alma. Quando aquele homem te xingou. Quando aquele homem te humilhou. Tem o poder de curar você no emocional. Quando aquele homem te traiu, mentiu, te trocou, abusou, agrediu. Tem o poder, ovelha, de curar você dos traumas que aquele te fez passar, que aquelas te fizeram viver sem você merecer. Essa semente também tem o poder de fazer você entrar numa nova relação totalmente curada, porque entrar numa relação ferida é rejeitar a bênção que Deus te deu, é ferir a bênção que Deus enviou para também te curar. E tem gente que não entrou numa relação de sucesso, de amor, de reciprocidade, carinho, ternura, porque está ferida. E tem coisas, ovelha, que só um voto de fé pode nos fazer ter. Eu já sabia disso. E eu fui entender a força de um voto num leito de hospital. Você ouviu uma parte do meu testemunho? Nas últimas lives? Você ouviu? O voto sugerido dessa campanha é o voto de R$70. Certa vez um homem chegou e falou para Jesus: perdoaremos quantas vezes? 7 vezes? Porque 7 é o número da perfeição. Aí Jesus falou: não,
devemos perdoar 70. Ao homem 70 é muito. Quem sabe ele disse. Aí Jesus fala, vezes 7. 70 é o que eu sugiro, 7 é o teu número. Então 7 passou a ser o número do homem, 70 passou a ser o número sugerido por Deus, por Jesus. 70 vezes 7 dá quanto, ovelha? Você que é bom de matemática, 490, não é isso? O voto sugerido é de R$70. Mas tem ovelhas que fizeram de 490 porque podem, porque querem. E isso vai de cada um. E quando Jesus ensina aquele homem, a importância do número 70, ele começa a estabelecer uma nova visão, uma nova etapa na vida de alguns que estavam perdidos. 70 também eu posso dizer que é o número do perdão, porque tu precisa se perdoar, mulher. Você não teve culpa de nada. Essa culpa não é tua, então se perdoa por se cobrar tanto. E o que suas mãos e seus pés não conseguem fazer e te levar, um voto de fé consegue. É o voto das 4 curas. Cura na vida amorosa. Você vai ser curada para ter um relacionamento feliz. Cura na vida financeira. Você vai ser curada financeiramente e não vai ter mais salteadores na tua vida, entendeu? Ladrões na sua vida que vieram só para sugar o que você tem, o que você conquistou. Cura na saúde, no seu corpo. Cura no seu psicológico, no seu emocional. E cura na sua fé. Porque quando você está mais abalada, é que a fé vai embora. E essa cura vai ser completa. É o voto sugerido da cura completa. Oh, Jesus! Pastor, eu não quero fazer, não faça. Pastor, eu não tenho, não faça. Pastor, eu gostaria de ter para poder fazer esse voto. Abra sua mão esquerda como ato de fé. Em nome de Jesus. Nas suas mãos vão chegar mais do que esse voto sugerido. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer esse voto. Qual é o Pix do nosso Ministério da Luz para as Nações? Está aqui embaixo. Pix CNPJ e o Pix celular. Se você não tiver o Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal, pela Lotérica, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú ou pelo Banco Bradesco. São 7 dias apenas. Esse voto manda até penina embora, ovelha, até amante embora. E o principal, ele cura você e te faz ficar pronta para a próxima etapa. Deus responde para você assim. Você que não se uniu a alguém ainda, você está num processo de cura e o Deus vivo vai te curar. E você vai ser muito bem resolvida. E não vai depender financeiramente de um homem, nem psicologicamente de ninguém. Amém? Deus quer te curar e vai. Pode ter certeza absoluta disso. Quando você enviar o seu voto, ovelha, eu vou colocar aqui, dentro desse azeite consagrado. Sabe o que mais está me surpreendendo nessa campanha? Das ovelhas que estão fazendo voto por alguém que ama, ou por alguém que quer que chegue na sua vida. Às vezes eu não respondo você no Zap, no WhatsApp, mas eu vejo. E eu tenho visto, e nessa manhã eu vi coisas, né? Na manhã de hoje, né? Agora já estamos à noite. Na manhã de hoje eu vi coisas que mexeram comigo. Mas uma coisa eu posso te dizer, é Deus que vai te honrar. Ele vai honrar você. Em nome do Senhor Jesus. Amém?
Existe tempo determinado para todas as coisas. E eu ouso em dizer, é tempo de plantar. É tempo de fazer esse voto das 4 curas. No nome de Jesus. Pastor, como eu mando comprovante? Aqui tem um link em azul no YouTube. E embaixo também no YouTube tem mais um link do WhatsApp, todos os dados bancários. É só você pegar aqui, tá? Depois que tiver o comprovante, você me envia. No Face está aqui embaixo, no final da live eu vou botar em cima também. Pastor, não consigo fazer hoje nem amanhã. Só no final do mês, só no começo do mês, só no dia tal. Tem problema? Não tem. Mas envia o seu nome. Um beijo no teu coração, um forte abraço. Se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações e compartilhe esse vídeo com pelo menos 7 amigas suas. Faça isso. Coloque no WhatsApp, nos stories do WhatsApp, nos stories do Face, do Instagram. Participa, faz o voto e esteja aqui às 8 horas da manhã em ponto. Calaçou de cantar. Às 8 horas da manhã. Te aguardamos aqui de volta. Nós vamos para o WhatsApp agora, pegar os votos e colocar aqui no azeite consagrado. Pastor, quero ser dizimista. Porque o Senhor tem sido meu pastor. Quero passar a ser dizimista aqui nesse Ministério na Luz para as Nações, onde eu tenho sido acolhida, abraçada, onde as palavras têm me abençoado. As profecias e revelações têm falado comigo. Envie o seu comprovante e escreva Santo Dízimo, que eu coloco o seu nome na Arca da Aliança. Seu pastor te ama muito, tá? Um beijo no teu coração. Um forte abraço e até às 8 da manhã em ponto. Deus abençoe.